Hoje vamos falar sobre logística, como que o país está, né? Como que nós estamos estruturados para a logística. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença de Paulo Augusto Viváqua, que foi secretário de Desenvolvimento aqui no estado do Espírito Santo, diretor da INEFER, professor emérito da Universidade Federal do Espírito Santo e atual membro da Academia Brasileira de Engenharia, né? Academia Nacional de Engenharia. Academia Nacional de Engenharia. Paulo Augusto, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pelo convite, Almir, e pelo prazer de revê-lo após alguns anos. A gente conhece a sua experiência principalmente no campo do desenvolvimento ferroviário, né? Porque foi também presidente da Valec. Como que o senhor está vendo o desenvolvimento dessa logística, ou a falta de pegar o bonde, né? Como dizia, né? Que também fez parte da nossa logística? Isso é o Brasil, literalmente, em relação a isso, ele vive uma tragédia. A questão do transporte brasileiro foi distorcida fortemente há várias décadas, há 50 anos, pela opção absolutamente inconveniente do transporte por pneu, transporte rodoviário. O Brasil abriu as portas e aceitou um modelo rodoviário para todo o país. Com isso, nós temos hoje uma nação que é muito maior do que a Europa toda ocidental. A distância entre Lisboa e Moscou é igual à distância entre o extremo oeste do Brasil e Salvador. Então nós somos um país gigante. Aqui dentro cabe toda a Europa. E todo esse vasto interior, que é riquíssimo, que é a nossa força, esse legado que veio de quem nos descobriu e avançou sobre as terras da América Latina, da América do Sul, todo esse legado que é rico, ele fica ocioso no interior por falta de ferrovias que lá penetrem, porque as grandes distâncias são, para as grandes cargas, são destinadas, são necessariamente movidas, vencidas por ferrovia. Aqui se adotou o pneu, o caminhão e as estradas que se desfazem debaixo das nossas intensas chuvas, prejudicando enormemente o desenvolvimento do Brasil. E com isso, toda a população brasileira, 80%, se concentra ainda no litoral. Em bolsões, em uma parte razoável dela, em bolsões de pobreza em torno das capitais, das cidades, com todo esse vasto interior para ser utilizado em relação aos seus recursos naturais. Para isso é preciso ferrovias, hidrovias. O Brasil abandonou tudo isso, cedendo à influência e à força das empresas produtoras de veículos automotores. Isso aconteceu, uma vez estava eu em Los Angeles, visitando a cidade, e perguntei, escuta, vocês aqui que são tão inteligentes, como essa cidade, ela se dedicou ao veículo, ao automóvel, 30% da área de Los Angeles. Totalmente dedicada. É ocupada por vias expressas, por parking lots. Por que isso? Me disseram, vai ali na biblioteca da universidade e vê lá um livro que vai descrever a razão dessa distorção. Aqui nós tínhamos, disseram eles, trens urbanos, no caso, interurbanos, à vontade, mas tomou o poder aqui a indústria automotiva, há muito tempo atrás, junto com a indústria do petróleo, acabaram com as ferrovias, arrancaram trilhos, as faixas de domínio das ferrovias antigas foram vendidas para que não pudessem ser replicadas, e implantamos aqui esse sistema que é absolutamente inconveniente. Sim. Essa força veio para o Brasil, tomou conta do nosso sistema de transporte, no final do governo de Juscelino Kubitschek, e eles passaram a comandar a política de transporte do Brasil. Inclusive, dentro das cidades, acabaram bondes, trens, ficaram os ônibus. Por exemplo, aqui em Vitória, cadê as hidrovias? Nós tínhamos bondes. Cadê o bonde de Vitória? Cadê as hidrovias? É uma cidade, uma ilha.
Sim. Devia estar cheio de lanchas, táxis aquáticos, como se vê em Sydney. Não se vê isso aqui, mas se vê o ônibus. Agora tem uma outra questão, tudo isso está associado à corrupção. No Rio de Janeiro, agora, arrebentaram vários escândalos bastante explícitos, mostrando que os empresários dos ônibus do Rio compravam prefeitos, vereadores, os políticos. Verdade. E lá, Escândalo, um escândalo. E por isso o Rio tem ônibus, também não tem. O metrô se arrastou anos a fio para ser feito, é escasso, e é essa a situação geral do Brasil. Ou seja, a corrupção, na base de tudo, está sempre a corrupção. Que acaba orientando um tipo de desenvolvimento focado em quem tem interesse de Exatamente. explorar, Nós né? somos... No caso, o ônibus. O Brasil, nós somos uma população grande, 208 milhões de habitantes, mas aculturados por uma propaganda distorcida para servirmos a esses interesses. Então, nós não reclamamos contra essas coisas, achamos até meio que natural. Todo mundo quer ter hoje seu carro, seu veículo, entupindo tudo, as estradas, as cidades. É comprar um carro novo esse ano e outro no ano que vem e vender. É uma cultura toda errada que foi implantada. É como se nós fôssemos um bando de carneiros sendo conduzidos por essas pessoas que têm esses interesses, que nos fazem comprar carro todo ano, e mais outro carro, 10 carros em casa, 4 em casa, é comum, né? Sim. Os prédios têm 4, 5 garagens. Uma garagem só não basta. Agora a crise tirou um pouquinho, né? A crise tirou. Porque é tudo distorcido. E quem sofre isso? Todos sofremos. É verdade. Eu estava, por curiosidade, um dia eu passei numa daquelas ruas que vende carros importados de alto valor, como Lamborghini, lá nos Jardins Paulista, passeando com meu sobrinho, e entramos para ver algumas Lamborghinis daquela, de 1,5 milhão. O odômetro dela marcava 3 mil quilômetros, 5 mil quilômetros, para ser vendida, né? Aí você fica pensando, a pessoa comprou uma Lamborghini, né? Por 1,5 milhão, né? E colocou, e usou para dar voltinha, né? Para parar na frente do restaurante onde ele ia jantar com a namorada ou com a esposa, né? Provavelmente. Porque para viajar ele pega o avião ou o jatinho particular, talvez o helicóptero, né? Quem tem um carro de um valor desse. Então, para que você tem esse tipo de consumo, né? Uma satisfação de uma cultura, né, criada de ter bens e tudo, né? Status, consumo. Status, né? E tudo isso também, essa manada de consumidores que são conduzidos e tangidos por pessoas muito inteligentes que concebem a propaganda em nome de interesses que não são os melhores para, no caso do Brasil, das cidades brasileiras, e no caso do mundo todo. Porque nós estamos conversando sobre essas coisas, o aquecimento global está se acelerando, isso não há mais nenhuma dúvida quanto a isso. Ele é produzido, já se sabe, por gases de estufa, entre eles o CO2, que vem da queima do petróleo. Então é mais carro, mais petróleo, mais aquecimento, e nós estamos indo e caminhando para um precipício, para o limite de um precipício. E estamos tranquilos, como aqueles que, tocando, né, música enquanto o Titanic afundava sob o convés, o navio está afundando. Nós estamos vivendo isso. E eu não vejo a grita intensa que deveria haver para que se resolva ou se minimize ou sofreisse esse caminhar para esse desastre ecológico, talvez a maior crise que o planeta tenha sofrido seja essa, crise provocada pela sua biologia, porque nós somos a biologia do planeta e nossa expressão biológica, somos a expressão biológica do planeta, estamos atacando de uma maneira muito agressiva o meio ambiente e gases de estufa, uso de fontes fósseis, petróleo, e continuamos comprando nossos carros. Qual seria o caminho, né, para isso? Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos conversando sobre a logística no Brasil. Voltamos à entrevista com o engenheiro Paulo Augusto Vivaco, presidente emérito da Academia Brasileira de Engenharia.
falando sobre logística no Brasil. Doutor Paulo, nós falamos no bloco anterior, o senhor colocou muito bem a questão da invasão que houve dos veículos automotores, né, aqueles veículos sobre pneus, como o senhor bem qualificou, que houve sucateando, eu diria, né, as ferrovias e outros meios de transporte no país, né? E eu deixei uma pergunta no final do bloco. Qual o caminho que a gente deveria tomar hoje no Brasil, um Brasil com crise, um Brasil que tem, como o senhor bem colocou, dimensões territoriais enormes, né? Porque muitas vezes a população pede asfalto para cá, asfalto para lá e tudo, mas com essas grandes extensões territoriais, como manter isso, né? Exatamente. A iniciativa privada pode bancar isso? Não, nós temos a força maior que esse país tem em termos econômicos, a alavanca que o Brasil tem para resolver os seus problemas são os seus recursos naturais. O Brasil é enorme, como falamos aqui, um país de extensão imensa, é uma nação, como se diz, uma nação baleia, a whale country, como é chamado. Sim. Ele é rico em minerais, terras, água, energia hidroelétrica, petróleo. Essa riqueza natural tem que ser usada em benefício do país. E o clima também, né? O clima, exatamente, em benefício do país. Mas o que significa a expressão em benefício do país? Em benefício da população do país. Somos 208 milhões, e não de minorias aqui ou alhures externas. Essa massa de recursos, que é muito rica, pode e deve, e se sabe como, a partir dela gerar os recursos para construirmos, por exemplo, a nossa grande infraestrutura de transportes, a nossa infraestrutura de habitação, de saneamento. O nosso déficit habitacional pode ser resolvido com esses recursos. Exemplo, um paralelo. A pequena Noruega, que explora o petróleo do Mar do Norte, através de uma estatal, a Statoil. A Statoil, que é do governo norueguês, ela, explorando o petróleo, permitiu ao governo norueguês acumular um fundo financeiro que é maior do que o chinês, maior do que o da Arábia Saudita. São mais 800 bilhões de dólares, algo assim. O pequeno país tem 800 bilhões de dólares de recursos, o fundo soberano do país, e provenientes da sua riqueza natural, no caso do Mar do Norte. O Brasil tem que fazer isto, e não faz. Temos o dinheiro, ele está aí, ele é mal baratado, o dinheiro dos recursos naturais é mal baratado. Os royalties, os famosos royalties que foram usados e esbanjados por aí. A privatização de empresas de mineração como a Vale para o exterior, hoje é metade americana, e essas coisas estão sendo feitas dessa maneira. Aí não dá os recursos, nós não nos apropriamos dos recursos naturais para o nosso desenvolvimento. A Namíbia, por exemplo, que é um país da África, do sudoeste africano, a Namíbia, tomou, um país recente, que teve recentemente a sua independência agora. Da África, pertinho da África do Sul. E ela era um protetorado da África do Sul, ganhou a sua independência, e eles, sabiamente, estão reservando os recursos naturais dele com esta finalidade. Sim. Eles estão fazendo isso, mas nós não fazemos isso. Nós só fazemos o seguinte: privatize-se o petróleo, dê-se para blocos para empresas estrangeiras. A Vale já foi, não tem volta. Então, mas esses são os nossos recursos. As terras, como estamos usando essas terras? Estamos usando de uma maneira adequada em termos de oferir recursos para a construção do Brasil? É uma interrogação que eu deixo aqui. Agora veja, o Brasil, se tivesse uma matriz de transporte equivalente à do Canadá, por exemplo, sim, com uma boa distribuição entre rodovias, ferrovias, hidrovias e navegação, se nós fôssemos parecidos com o Canadá, nós fizemos um cálculo, simulamos isto. Nós simulamos a transformação da nossa matriz, que é predominantemente rodoviária,
e absurda, dadas as grandes distâncias que temos que vencer com pneu, isso é um absurdo, mas ela é, então, absurdamente rodoviária se a convertêssemos numa matriz racional, mais próxima da canadense. Em 25 anos, nós fizemos alguns cálculos, nós cresceríamos um PIB a mais. Nossa taxa de crescimento anual ia para mais de 1% adicional a essa taxa pífia que temos hoje. Nós vamos crescer 1,5% a mais. As empresas economizariam nesse período uns 800 bilhões de reais de fretes, que elas então poderiam investir nas suas próprias atividades, em vez de queimar no transporte. Em termos de acidentes de manutenção rodoviária, nós economizaríamos aí quase uns 200 bilhões de dólares. Em termos de energia, petróleo, né? Energia fóssil, nós economizaríamos uma fortuna, uns 600 bilhões de reais. Isso é fruto de uma simulação que fizemos. Mortes em estradas, deixaríamos de matar 360 mil pessoas. Sim. E isso é irrefutável. Portanto, transformar a matriz nossa é obrigação nacional e resolve os problemas do Brasil, se for feita com decência e honestidade. Decência e honestidade muito escassas no Brasil, Sim. como que acabamos de ver com essa questão da Lava Jato. Não se pode fazer esses planos ou tê-los e realizá-los num ambiente onde os governos são corrompidos, a medula. Não há como, é incompatível. Isso tocou num assunto importante, num ponto importante, que quando o senhor fala da questão deu o exemplo da Statoil, que é uma estatal. Né? Uma estatal. E nós temos aí também na Lava Jato uma estatal, Exato. Que foi o cerne do desenvolvimento. Lógico que isso daí está contaminado em outras áreas, outras estatais e no governo como um todo, né? Mas essa discussão é a discussão entre esquerda e direita, que somos estatizantes, devemos ser privatizantes, ou onde está o equilíbrio nisso? Essa discussão é uma discussão falsa. Ela é lançada como areia nos nossos olhos. Não é questão de esquerda ou de direita ter a posse, usar os seus próprios recursos naturais para beneficiar o Brasil diretamente, como a Namíbia faz, ou a Noruega. A Noruega tem uma estatal do petróleo, nós temos uma aqui, e até brilhante, que foi corrompida. Então não é uma questão de privatizá-la para torná-la honesta. Torna-se esta empresa honesta através da polícia e da justiça. Sim. E não vamos privatizar porque os estrangeiros são mais honestos do que nós para geri-la. É uma questão inteiramente falsa. Exatamente. Então não é uma questão de esquerda nem de direita, é uma questão de Brasil. E quando se coloca isso em questões de esquerda e de direita, se tira o foco essencial da questão, que é vamos usar os recursos naturais em nosso benefício. Esse é o foco. Se é um governo de socialista ou mais de centro, isso não vem ao caso, todos têm que fazer isso. Sim. E a questão da Petrobras não é uma questão, então, de ser estatal, é uma questão criminal que está sendo resolvida. Sim. Bom, agora uma outra questão, Almir, vital aqui no Brasil é a seguinte: por circunstâncias essas de não termos caminhado para o oeste, e estarmos concentrados aqui numa faixa costeira de uns 600 quilômetros de largura, essa faixa, esse litoral, contém 80% da economia e da população do Brasil, mais ou menos. E aqui estão a maioria também dos pobres do Brasil, que ganham pouco, estão aqui, as favelas estão aqui, as periferias. E esse litoral, comparativamente, e comparando lá com uma distância europeia, ele é como saíssemos do Mediterrâneo, lá embaixo, e fôssemos até a Finlândia. É essa a extensão da costa do Brasil. E aí vive o grosso da população do Brasil. E a beira-mar. A beira-mar. Portanto, deveríamos ter uma fortíssima operação de cabotagem com pequenos navios, barcaças,
todos os meios náuticos que existem, bons portos, unindo essas populações do interior muito pelo mar. E por que nós não temos isso? Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com a nossa discussão sobre cabotagem, logística do Brasil. Voltamos ao último bloco da nossa entrevista com o engenheiro Paulo Augusto Vivaco, presidente emérito da Academia Nacional de Engenharia. Fechamos o último bloco falando sobre cabotagem. Né? Nós temos uma costa maravilhosa, temos o porto mais profundo do Brasil ainda, né? Exato. O senhor que também foi um dos idealizadores de Carajás. Né? Como que o senhor vê essa limitação para o transporte de cabotagem até hoje? Por que isso não é viável? Pois é, essa é uma outra questão complexa e ridícula, me desculpe os ouvintes, porque nós temos essa costa imensa, é uma costa, como falávamos aí, que se estende como se estendesse do Mediterrâneo à Finlândia. Ao longo dessa longuíssima costa estão todas as grandes capitais, ou o grosso delas, são costeiras. Capitais, cidades, o grosso da população está nessa costa. Sim. 80%. O grosso dos pobres estão nessa costa, dos desempregados. E essas cidades todas, elas se comunicam majoritariamente pelo meio de transporte caro, que é o caminhão. Então nós temos caminhões de Porto Alegre a Recife por dentro e do lado do mar. De Vitória a Porto Alegre por caminhão e do lado do mar. O transporte de cabotagem, o transporte marítimo, o transporte por navios costeiros, barcaças costeiras, pequenas embarcações, esse transporte é barato, o mundo todo sabe e usa intensamente isso, porque é mais barato do que o concorrente, que é o caminhão, para as distâncias médias, pelo menos, longas nem falar-se. Nós não usamos. Com isso, atrasa-se o desenvolvimento dessas cidades que fazem comércio entre si, produzem e trocam entre si por terra. Se nós derrubássemos esse custo, indo para o mar, nós teríamos mais crescimento econômico. Por quê? O custo de transporte é uma barreira à economia. É como se fosse uma tarifa pesada. Se eu baixo o custo de transporte, eu aumento a capacidade de transações econômicas imediatamente. O mar está aí nos oferecendo isso. Além do mais, nós não temos que pavimentar o mar, fazer manutenção do mar. A embarcação entra no mar e segue. O que precisamos é de portos eficientes, portos desimpedidos, portos onde possa a iniciativa privada também investir muito, sem as burocracias atuais, sem os pequenos cartéis, sem os feudos políticos que comandam portos e atrapalham a sua administração. Os portos brasileiros, tradicionalmente, eles fornecem recursos para políticos se elegerem. Portos aqui têm dono político. Isso atrapalha tudo, porque entra aí a corrupção, o favoritismo, em vez da meritocracia, em vez da eficiência. E os portos, então, são emperrados. E aí totalmente emperrados. Até para liberar uma mercadoria que vem importada ou para exportar alguma coisa. É duro, é difícil. Agora, isso é uma perda. Isso pode ser visto como uma enorme oportunidade para o Brasil. Se ele encarar isso de frente e resolver, nós criamos primeiro, a economia se deslancha nessas cidades costeiras, se acelera o desenvolvimento, a atividade econômica delas. Por outro lado, nós podemos criar aqui uma vasta e poderosa indústria portuária, de equipamentos portuários, mas uma indústria brasileira. Estaleiros, construção naval, escolas de navegação, escolas de técnica portuária, de logística. Quer dizer, há toda uma cadeia de desenvolvimento que se segue através dessa medida que é tão natural, mas estamos aí brigando por isso há décadas. Doutor Paulo, o senhor tocou num ponto, acho que também muito interessante, porque o senhor está falando em um plano, e nós não temos planos de desenvolvimento há muitos anos, né? Quer dizer, a gente soube
de plano de desenvolvimento, Plano Nacional de Desenvolvimento, no governo militar, né? Assim como parece que a economia, ela não tem nenhum tipo de meta, né? A economia nacional, né? Um pensamento nacional de desenvolvimento. Como a Lava Jato mostrou, a corrupção brasileira ela é pesadíssima na cúpula, ela é grande, é robusta, e ela vai baixando nos diferentes níveis da administração e da sociedade. É uma sociedade que se habituou à corrupção. Num ambiente como esse é impossível se planejar qualquer coisa, porque tudo é feito a serviço de algum interesse pontual de alguém. Então é impossível ter planos nesse contexto. Os planos se fragmentam, são destroçados. Os planos para o Brasil são fáceis e óbvios, porque tem tanta coisa a ser feita, quando muito tem a ser feito ainda, o óbvio emerge. E não temos os planos por essa razão. Agora, por outro lado, eu vejo com esperança esse novo ambiente, onde a corrupção passa a ter um preço pesado para o seu praticante. Sim. Se isso continua, as coisas começam a cair mais nos lugares, se assentar. E aí poderemos ter os nossos planos. A lógica vencer um pouco, né? A lógica passa a vencer. E o interesse, vamos dizer assim, genuíno também a se manifestar. E aí nós vamos todos crescer juntos. Essa é uma perspectiva. Esse é o grande desafio agora que nós temos nas eleições vindouras aí. Saber fazer boas escolhas, né? Não só do mandatário maior, mas como também dos representantes nossos no Congresso Nacional. Esse ponto, Almir, é muito importante, mas milagres não vão acontecer, certamente. Não teremos nunca salvadores da pátria, nem deveríamos tê-los. O que é preciso é que a sociedade se mobilize mesmo. Ela vá para a rua, ela proteste. Como começou a fazer novamente. Começou a fazer. Aí começa a funcionar a democracia, quer dizer, o povo. O mandatário está ali em nome desse povo. Mas o que acontece, como se vê normalmente, ele é eleito e na mesma hora ele passa a se considerar uma espécie de grão-senhor. Ele tem ideias que são dele, coloca-as em prática, é pouca discussão e muita arrogância. Privilegia o grupo de amigos. Privilegia. E num país deste tamanho, um país que está desarticulado politicamente, como estamos, aí quem lucra são os de fora. O mundo todo precisa das nossas matérias-primas, dos alimentos daqui, das terras daqui. Esse mundo todo fica então livre para agir aqui em cima e tirar daqui o que necessitam. E agora, inclusive, só um pequeno comentário, agora a salvação do Brasil são os chineses. Eles vêm, nós vamos vender tudo, eles vão salvar a pátria, já estão aí. Quer dizer, novamente se repete essa ideia meio assim, colonialista, né? Inata. Agora mudando do mandatário. Mudando de mandatário. Os chineses têm a mesmo apetite por recursos e mercados que os outros têm. Porque não falamos muito, mas o mercado interno brasileiro é importante. Se eu entrego esse mercado todo para os outros, eu não teria indústrias aqui para produzir nada. E esta é uma tese neoliberal forte. Abrir mesmo. Abrir tudo. Mata. A criança não está ainda forte o suficiente para enfrentar concorrências. Mas abra a si mesmo. Essa tese é muito dos nossos célebres macroeconomistas, esses grandes macroeconomistas brasileiros, todos que vêm do exterior com a cabeça formada segundo as teses dos países desenvolvidos e querem aplicar isso aqui. E quando se fala algo meio diferente, eles imediatamente começam a soltar expressões como voodoo economics, coisas assim. Não é nada disso. É olhar o Brasil como um país que precisa tratar de uma vastíssima população que está lá para trás. Isso não é o caso americano nem europeu, é o nosso. E temos que ter uma economia que atenda a esse tipo de necessidade. Bem, nosso tempo está chegando ao final. Acho que o senhor acaba colocando, como o senhor dá exemplo da criança, incita o filho para a briga sem ele ter adquirido musculatura e técnicas de combate. É morto ali na hora. Sim, pois é. Muito obrigado, Dr. Paulo. A expectativa
que o senhor tem, por último? A expectativa que eu tenho é que instaure-se decência e honestidade nos governos, porque aí tudo se resolve. Ótimo. Obrigado. Obrigado a você, Almir.